Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um módulo da pós-graduação do Físio em Ortopedia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre avaliação e o nosso primeiro encontro é sobre o sistema de bandeiras. Para quem não me conhece, eu sou a Isadora, eu sou fisioterapeuta, formada pela PUC Campinas, tenho mestrado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e agora também sou fisioterapeuta dentro da equipe PhysiScience em Campinas. Hoje a gente vai falar de alguns tópicos relacionados à avaliação. Sempre quando a gente pensa em avaliar, sempre quando a gente pensa no primeiro contato com o nosso paciente, a gente consegue dividir essas etapas didaticamente em duas vertentes. Na anamnese, especificamente, onde a gente tem dados de história clínica, dados de identificação e também a gente pode utilizar medidas de desfecho, tá? Como, por exemplo, questionários, e a gente também tem a avaliação músculo-esquelética propriamente dita, com aspectos de amplitude de movimento, inspeção, palpação, aspectos de avaliação funcional, da marcha, entre outros, dentro da prática clínica do fisioterapeuta. Mas o que a gente tem que ressaltar nesse momento e o que eu gostaria que vocês entendessem um pouco mais dentro da vertente da anamnese, dentro da vertente da história do paciente, é que existem alguns sinais ou algumas falas, algumas pequenas dicas que eles dão para que a gente consiga entender um pouco mais, traçar um pouco melhor esse perfil dentro do momento da avaliação, para direcionar melhor o nosso plano de tratamento e também discutir melhor as metas terapêuticas. Uma das ferramentas que a gente pode utilizar dentro desse cenário é o sistema de bandeiras, né? Ele é uma ferramenta, nada mais do que uma ferramenta para identificar alguns fatores que podem influenciar a recuperação de um paciente, tanto para o modo bom, de certa forma, como para o modo ruim, né? Tanto em aspectos de retorno laborais e também de desempenho após uma lesão musculoesquelética. Eles são, como eu já disse para vocês, alguns sinais e sintomas observados durante a avaliação, que podem nos servir de alerta para determinados aspectos do paciente. Então, pessoal, é importante a gente sempre ter dentro do primeiro contato algum tipo de atenção mais detalhada em algumas informações que o paciente pode trazer. Claro que, conforme você estiver tendo experiência, conforme você já for ficando mais familiarizado com isso, isso vai vir naturalmente. Mas, inicialmente, a gente vai apresentar essas bandeiras para vocês, para que a gente tenha uma avaliação mais completa. Tá? Como leitura complementar, como curiosidade, caso vocês tenham se interessado sobre o tema, uma busca simples na PubMed também já gera alguns conteúdos para vocês. A gente também vai deixar como material complementar aqui na plataforma alguns artigos a respeito dos sistemas de bandeiras. O Decade of the Flags Working Group é uma iniciativa que foi iniciada na década por volta de 2010, dos anos de 2010, para que a gente conseguisse entender um pouco mais sobre como esse sistema de bandeiras pode ser desenvolvido e como ele pode ser implementado dentro tanto de sintomas de patologias da coluna lombar para o ambiente de trabalho e também para o ambiente psicossocial. As coisas cresceram e mais iniciativas de pesquisa foram fomentadas em direção a essa linha, em direção a essa linha de raciocínio clínico voltada para o sistema de bandeiras. Atualmente, a gente sabe que a gente tem que identificá-las de certa forma, tá? Então, é importante a gente estar sempre pensando nelas no momento de um primeiro contato, no momento para proporcionar uma intervenção precoce mesmo, adequadas ao perfil e à situação do paciente, adequada também ao seu perfil de prática clínica, tá? Existem questionamentos específicos que a gente pode realizar para esse paciente, a gente vai ver isso mais para frente. Os questionários propriamente ditos, que também vocês vão ter uma larga gama de conteúdo a respeito de desfechos também ao longo da pós-graduação, aspectos de exame físico e de ambiente de trabalho, tá? A gente sabe que ambientes laborais, o ambiente laboral pode influenciar diretamente nessa situação de algum desencadeamento de algum processo ou algum fator de mau prognóstico dentro do processo de reabilitação. Então, para isso, dentro do primeiro contato, a gente precisa aprimorar ou a gente precisa entender um pouco mais sobre os conceitos principais de triagem, tá?
Por definição, pessoal, triagem é o processo pelo qual se determina a prioridade do tratamento de algum paciente ou de pacientes baseado em um conjunto de sinais e sintomas, tá? Os processos de triagem são realizados dentro de serviços de saúde ao redor do mundo e é muito importante que mesmo que você tenha uma atuação dentro da sua prática clínica, você vire e fala assim, tô sozinho no meu consultório, pô, pra que eu tenho que fazer isso e tal? É importante que você tenha isso dentro da sua prática, independente do ambiente no qual você está inserido. Principalmente porque, como nós advogamos muito e é uma vertente do futuro, o profissional fisioterapeuta ser um profissional de primeiro contato, ou seja, uma pessoa entrar por essa porta, independente de encaminhamentos ou não, é importante você ter o processo de triagem afiado, principalmente para que você também seja esse fator ativo dentro de encaminhamentos, como parte de uma equipe multiprofissional da saúde, certo? Os processos de triagem, eles envolvem os sistemas de bandeiras, né? E dentro desse sistema a gente tem as bandeiras clínicas e as bandeiras psicossociais. Dentro das bandeiras clínicas especificamente, por definição, elas são algumas bandeiras que referem ou que denotam que o paciente necessita de cuidados médicos anteriores à abordagem fisioterapêutica. Por exemplo, um paciente que tem uma hipótese de uma afecção oncológica ou alguma afecção cardiovascular descompensada, uma hipótese, um histórico de trauma dentro do seu relato, ou questões psiquiátricas, como transtornos bipolares, esquizofrenia, entre outros diagnósticos clínicos que vêm da equipe médica, tá? O processo de triagem ajuda a gente nesse screening para que a gente entenda e também faça um encaminhamento adequado para esses profissionais anteriores ao processo de reabilitação. Uma vez que isso seja sanado, nada impede do retorno desse paciente a você, ao seu serviço, mas lembrem-se que essas condições precisam estar manejadas adequadamente para que isso não influencie no processo de reabilitação ou influencie o mínimo possível, tá? São alguns fatores de risco aí que a gente precisa estar bem atentos a respeito disso. Dentro das bandeiras clínicas, né, pessoal, a gente tem como mais comuns, como mais difundidas, as bandeiras vermelhas, né, que avaliam fatores de risco mais físicos para uma patologia subjacente séria, para uma patologia subjacente grave, e as bandeiras laranjas, que identificam sinais aí de algumas questões psiquiátricas podem estar associadas a esse quadro. Então, pessoal, é importante a gente estar sempre atento a alguns conjuntos de sinais e sintomas que denotam essas bandeiras ou que nos fazem prestar atenção nessas bandeiras, tá? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas alguns traços de fala, algumas questões específicas a respeito de comportamento de sintomas ou de estilo de vida podem nos levar a elaborar uma hipótese de uma bandeira clínica específica. Em contrapartida, né, as bandeiras psicossociais, elas identificam aspectos da pessoa e também do seu contexto social, como esses fatores podem afetar o processo de recuperação como um todo e também de retorno a atividades laborais e de vida diária em geral, tá? Lembrando sempre, pessoal, que essa parte, essas bandeiras ou identificar esses aspectos não são um diagnóstico nem um sintoma, mas são apenas um norte, são apenas uma indicação de que alguém pode não se recuperar conforme o esperado ou que a gente pode ter alguns percalços aí ao longo do nosso processo de reabilitação. E aí a gente precisa de um suporte adicional, seja de outros profissionais da área da saúde, seja da empresa, né, do aspecto laboral, seja de um suporte familiar, para que esse paciente consiga retornar às atividades de vida diária dele e também ao seu trabalho. Dentro das bandeiras psicossociais, pessoal, a gente destaca 3 grandes cenários. O de bandeiras amarelas, que eu acho que é a mais popular dentro do sistema de bandeiras, né, que elas avaliam os fatores de risco psicológicos, sociais e ambientais dentro desse cenário. As bandeiras pretas já estão mais relacionadas a um ambiente de trabalho, né? Algumas condições objetivas do local de trabalho, condições ocupacionais relacionadas a isso.
E as bandeiras azuis, elas avaliam algumas percepções subjetivas sobre questões de trabalho, como, por exemplo, algum mau relacionamento com colegas, alguma percepção de baixa remuneração ou algum conflito com superiores, certo? Então, as bandeiras psicossociais, dentro delas, se destacam essas três: amarelas, pretas e azuis. Lembrando sempre, pessoal, que a partir do momento que você identificou, né, que a gente percebeu ou levantou essa hipótese relacionada ao sistema de bandeiras, a gente tem que abordá-las o mais rápido possível, seja com encaminhamentos apropriados, seja com alguma estratégia ativa, para que a gente também comece a evitar que esse quadro se perdure ou tenha um resultado muito mais assertivo dentro do processo de recuperação, de reabilitação. A literatura traz a informação, né, de que fatores psicossociais, por exemplo, bandeiras amarelas, começam a se tornar cada vez mais importantes entre 2 e 6 semanas de início do problema. Então é importante que a gente também tenha essa assertividade à medida que a hipótese foi estabelecida. Ah, Isa, mas poxa, tá, legal, achei super interessante. É uma coisa que pode contribuir para a minha prática clínica, mas eu não faço a mínima ideia de como eu vou chegar nessas bandeiras, né? Tipo, o que eu levo em consideração ou não. Existem alguns questionamentos específicos que a gente consegue ter como carta na manga ali, para que vocês consigam começar a engatinhar nessa questão da avaliação e dos processos de triagem. Questionamentos específicos como, por exemplo, quando os sintomas se iniciaram? Como eles se iniciaram? O que você acha que causou o problema? O que pode ser feito no seu ambiente de trabalho para modificar essa situação? Há alguma situação que você acha que, se for modificada, os sintomas vão amenizar ou vão se agravar? Né? Perspectivas de retorno ao trabalho também em casos de afastamento, alguma coisa nesse sentido, são questionamentos mais específicos que ajudam a gente a ter essa luz, ou a iluminar um pouco mais o nosso raciocínio clínico perante as bandeiras. O importante, pessoal, para um início, para um começo de avaliação, para um começo de trabalho com o sistema de bandeiras, é saber que elas existem, né? Saber que isso pode estar influenciando algum quadro. E isso já está de ótimo tamanho. E aí depois, conforme vocês forem ficando mais familiarizados, isso vai vindo naturalmente dentro do processo de avaliação. Nem tudo são coisas ruins, né? Nem tudo são fatores de mau prognóstico. A literatura também traz alguns aspectos de bandeiras, né? Como, por exemplo, as bandeiras rosa, que se referem a fatores afirmativos, que prevêem um resultado positivo para o prognóstico desse paciente ou para o desfecho desse paciente. Por exemplo, aquele paciente que não está preocupado com sintomas, aquele paciente que já chega com baixo medo, com uma crença de que a dor realmente não equivale a dano, um paciente que já tem um pouco mais desses conceitos enraizados dentro da percepção dele, e aí acabam tendo um processo de recuperação um pouco mais afirmativo, né? Tendo um caminho um pouco menos tortuoso aí dentro do processo de reabilitação. Atualmente os pesquisadores, né, a literatura, o corpo da evidência traz essas bandeiras como de cor rosa, tá? Mas aí tudo bem, identifiquei, seja ela vermelha, laranja, preta, amarela, rosa, vocês identificaram uma bandeira, ótimo. E agora, qual é o próximo passo, né? Sentar e chorar igual o Charlie Brown aí? Não necessariamente, né? A gente precisa fazer estratégias ativas para manejar esse quadro. Adicionar as partes interessadas, o empregador, a família, alguém relacionado a superior na empresa, ou mesmo a equipe médica, a equipe da psicologia, acionar as partes interessadas e os profissionais que podem ajudar, para que a gente faça alguma referência de tratamento específico, organize reuniões com o local de trabalho e providencie mesmo um manejo desse quadro de uma maneira mais global. Ah, Isa, poxa, isso acontece na vida real? Acontece, tá? Muitas vezes empresas buscam os nossos serviços da fisioterapia mesmo, para que a gente consiga contribuir para essa questão dentro do ambiente de trabalho, não só de maneira ergonômica, mas também como um aspecto global, tá? Isso não é incomum e eu acredito que vai ser um grande aspecto no futuro atualmente, certo? E aí a gente elabora um plano de ação com todos esses profissionais aí, com todas essas partes interessadas, para contribuir da melhor maneira para o manejo do caso, tá? Com informação
com aconselhamento, com decisão compartilhada, ou seja, colocando o paciente também como parte interessada, colocando o paciente também como parte ativa desse tratamento, proporcionando a assistência necessária, fisioterapêutica, médica, psicológica, nutricional, de RH, todas essas vertentes, e também promovendo gradualmente aí retorno a atividades, tanto físicas como de vida diária, como laborais, certo? Recapitulando então, dentro do sistema de bandeiras, né, que é uma parte do processo de triagem, num primeiro contato com um profissional de saúde, a gente tem as bandeiras clínicas, que são as bandeiras vermelhas e as bandeiras laranjas, e as bandeiras psicossociais, que são as bandeiras amarelas, pretas e azuis, tá? Lembrando sempre, pessoal, que o fisioterapeuta é parte da equipe de saúde, ele pode realizar essas condutas, ele pode realizar uma avaliação de primeiro contato e, consequentemente, encaminhamentos para os profissionais de referência mais adequados para o manejo do caso, tá? Fazendo uso de estratégias de raciocínio clínico, exame, anamnese, avaliação musculoesquelética e ferramentas de desfecho. Coisas que eu não quero que vocês esqueçam dessa primeira aula aí a respeito do sistema de bandeiras. E o mais importante, o sistema de bandeiras não é uma maneira de evitar um paciente problemático, não é um jeito mais fácil de você passar a bola, tá? É muito importante a gente continuar ativo dentro da triagem, dentro do manejo desse caso, para esperar a vez da fisioterapia chegar. Não significa que você encaminhou e o seu trabalho está feito, tá? É sempre importante a gente auxiliar no planejamento do tratamento e contribuir aí pro diálogo entre a equipe multidisciplinar, identificando algum sinal, algum sintoma que se alterou no período entre uma visita e outra, tá bom? Por enquanto é isso, a gente ainda tem mais um grande caminho aí ao longo desse módulo, mas eu já quero agradecer a presença e a atenção de todos.